E aí pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos estudar a primeira lei de Mendel, né? Que é a continuação da nossa última aula, né? A gente viu os princípios ali do experimento de Mendel, como que ele fez. Então a gente vai sintetizar o que ele aprendeu lá, né? E vai continuar a partir daí. Bom, então a gente viu no experimento de Mendel que basicamente o que ele fez foi pegar flores... a gente viu na aula passada que basicamente o que Mendel fez foi pegar características das plantas de ervilha de cheiro. Ele trabalhou com 7 características e ele trabalhou com plantas que eram puras para uma certa característica. Ele fez a cruzamento dessas plantas, ele conseguiu plantas que eram híbridas, né? E a partir daí ele fez um cruzamento, né, por alta fecundação, e ele obteve a proporção de 3:1, na qual 3 eram de um tipo, né, e a proporção 3:1, uma era do tipo que ficou escondido na geração F1. Né? Então vamos fazer uma breve revisão aqui. Né? Então a geração parental, que é essa primeira geração pura que ele chamou, né, ela tinha, no caso aqui, para cada característica, uma característica que era dominante. Isso significa que na primeira geração híbrida, né, aquela característica apareceu em todos os indivíduos. Então aqui no caso do nosso exemplo da flor, da cor da flor, a flor púrpura foi a característica dominante. Então todos os indivíduos da geração F1 tinham cor púrpura. Né? E o que aconteceu? A partir dessa fecundação, da alta fecundação em F1, né, a gente obteve a geração F2. Na geração F2, para cada 3 indivíduos de cor púrpura, tinha um indivíduo de cor branca, né, com flores brancas. Então, o que significava isso? Significava que aquela característica branca, ela tinha ficado escondida na geração F1. Né? A geração F1 tinha cores púrpuras, mas ela carregava de alguma maneira escondida, né, ou em recesso, a informação para a cor branca da flor. E ele propôs um sistema, né, dos fatores, que ele chamou de fatores. Então a gente usa letras para denominar esses fatores, né, sendo que a característica flor púrpura, vamos supor aqui o fator azão, né, e a característica flor branca, o fator azinho. Então, para o indivíduo ser puro, ele tinha 2 fatores azinho, 2 fatores azão para o puro da púrpura, né, e ao misturar essas gametas, né, os gametas femininos e masculinos, sempre você ia ter um de cada parental, né, formando um indivíduo com azão-azinho, né, que, devido à cor púrpura ser dominante, né, ela, ao ter os 2 fatores, o azão e o azinho, o azão domina. Então, a cor que aparece é a púrpura. Né? A característica branca é recessiva porque ela está aqui, mas ela não se manifesta no indivíduo. Então, você não consegue perceber a diferença entre essa flor e essa flor aqui, né, do indivíduo azão-azão para o azão-azinho. É tudo igual, a não ser que você pudesse ver os fatores ali. Né? No entanto, ao fazer a fecundação, a autofecundação, né, ou a fecundação de um indivíduo com outro, tanto faz, né, mas tendo gametas de origem azão-azinho, o que vai acontecer? Né? Cada gameta ele vai carregar ou um azão ou um azinho, né, que ao se fecundar com um outro, que pode ser o azão ou azinho, há 4 combinações possíveis. Pode ser um azão com um azão dando azão-azão, pode ser um azão com azinho ou um azão com azinho aqui, né, são 2 possibilidades, dando azão-azinho, ou pode ser um azinho com um azinho dando azinho-azinho. Tá? Então são essas 4 possibilidades de cruzamento, sendo que uma é pura como essa parental aqui, a outra é pura como essa parental aqui, e 2 são híbridas, né, como a geração F1. Né? Então são 3 possibilidades diferentes, né, sendo que 2 são iguais praticamente, né, e uma aqui branca. Então, o que explica, né, o 3:1 que ele observou ao contar, né, o número de indivíduos com cada característica. Então isso, resumindo, é a primeira lei de Mendel, que é o princípio da segregação dos caracteres. O que significa isso? Que as características são determinadas por fatores, né, que estão sempre em pares, no caso tem 2, né, e esses pares eles se separam na formação dos gametas.
Então reparem aqui, né, o gameta aqui, claro, aqui são dois iguais, então não faz diferença, mas aqui, onde tem um de cada par, né, quer dizer, um de cada tipo, um azão e um azinho, o gameta, né, o pólen ou a osfera lá, ela vai ter ou o azão ou o azinho, que vai por sua vez se encontrar com ou o azão ou o azinho, né, que é o gameta masculino e feminino. Então aqui seria, vamos supor, o feminino, aqui, por exemplo, o masculino. Então um masculino, um só, ou esse, vai encontrar um feminino ou esse, que são essas 4 possibilidades de encontro aqui, certo? E que aparecem aqui manifestando fenótipo, lembra, né? Isso aqui é o genótipo, isso aqui é o que eu vejo se eu consigo ver os fatores. Agora, isso aqui é o fenótipo, é o que eu vejo olhando para a cor da flor, né? Então, são 3 com fenótipo, né, púrpura para um com fenótipo branco, certo? Claro, a gente viu que Mendel chamou de fatores porque na época não se sabia do DNA, dos genes, né? Então, hoje a gente sabe que os fatores são, na verdade, os fatores são equivalentes aos genes, tá? E as versões dos genes são o que a gente chama de alelo, né? Então, existe o alelo azão, né, e o alelo azinho. São 2 versões para o gene que determina a cor da flor, né? Então, ele fez isso para características diversas, né, que vão incluir aqui, vamos voltar, né, a forma da semente, cor da casca, forma da vagem, cor da vagem, posição das flores e a altura da planta. Ele trabalhou com 7 características. Muito bem. Então, vamos voltar. Então, essa primeira lei de Mendel, né, é também conhecida como lei da pureza dos gametas, também, né, porque um gameta sempre vai ser puro. Mesmo que a planta que produz o gameta seja híbrida, seja misturada, né, o gameta em si vai ser puro, tá? Vamos aproveitar para retomar um pouco aqui alguns conceitos, né? Então, dominância é aquela característica que aparece mesmo se ela está em dose única, como, por exemplo, a cor púrpura, né? Aqui ela está só um azão, aqui o outro é azinho, mas ela se manifesta mesmo assim, né? Porque ela é dominante, tá? A recessiva é aquela que se manifesta apenas em dose dupla. Então, o azinho, ele só se manifesta se tem 2 dele, né? Se tem um só, ele fica escondidinho aqui, tá? Também nós temos o homozigoto e o heterozigoto, né? O homozigoto seria aquele que tem os 2 iguais, ou esse aqui. São os parentais aqui são homozigotos, ou puros, né? O Mendel chamou de puros. E heterozigoto é o híbrido, é o misturado, é aquele que tem um de cada, né? Claro, ele vai manifestar o dominante, mas ele tem os 2 fatores, certo? Então, só para a gente fazer uma breve revisão ali, né? Então, gene é um segmento do DNA que tem uma localização específica no cromossomo e o alelo, né, é uma versão daquele gene. Então, aqui no caso tem uma versão que determina a flor púrpura, outra versão que determina a flor branca, certo? Bom, então, agora que a gente conhece a primeira lei de Mendel segundo o seu enunciado e sabe o que ela significa, né, a gente vai trabalhar um pouco mais com como isso pode aparecer para a gente, né, caso a gente vai trabalhar com algo desse tipo. Então, na resolução de um exercício, por exemplo. Para a gente fazer isso, vamos primeiro aprender algumas ferramentas que são interessantes e que ajudam muito nessa jornada aí. Então, a primeira delas é o heredograma, ou árvore genealógica. Tá? Então, um heredograma, basicamente, é uma forma de você resumir, de você sintetizar ali informações sobre uma certa família, que pode ser de animais, plantas ou o que seja, tá? Micro-organismos também. Então, o heredograma ele vai trazer algumas informações para a gente. Tá? Então, aqui tem um heredograma, um exemplo, né? Então, nós estamos vendo várias formas geométricas ligadas por linhas aqui. Né? Então, o que significa isso? Uma bolinha é um indivíduo do sexo feminino, um quadradinho é um indivíduo do sexo masculino. Se o sexo é indefinido, né, o que não interessa é um losango. Tá? Uma característica ela é marcada por uma alteração na cor. Tá? Então, um indivíduo afetado por uma característica, ou que tem uma característica, ele vai ser marcado diferente dos outros. Então, por exemplo, aqui, esse indivíduo aqui, ele tem uma certa característica que não, né, pode ser albino, pode ser
uma cor do cabelo, cor da pele, pode ser algum traço, alguma doença, né, alguma anomalia, enfim, né, não importa. Mas pode ser cor da flor, né, pode ser forma da semente, enfim. Então é uma característica qualquer que vai ser especificada no caso do problema que você está trabalhando. Se ele tiver aqui, né, ele pode ser, se ele tiver as duas cores, ele pode ser heterozigoto, se isso for conhecido, né? E aqui a gente, né, ligado ao X, seria característica ligada ao sexo, que a gente não vai chegar aqui ainda, tá? Bem, se tem uma linha ligando dois, tá, significa que houve acasalamento, tá? Então aqui no caso, significa que esse aqui acasalou com esse, e esse aqui acasalou com esse, tá? E, claro, do acasalamento, né, sai uma geração aqui da próxima geração, então seria os filhos, né? Então, tem um caso específico, se tiver duas linhas, é um acasalamento consanguíneo, tá? Que significa que são parentes próximos, como aqui no caso, né? Então, esse homem teve uma filha com essa mulher, né? E um filho com essa outra mulher, tá? Então, eles são meio-irmãos, né? E, por sua vez, tiveram filhos que também, então, eles são próximos aqui, né? Tem o mesmo avô, portanto, é um casamento consanguíneo, ou seja, próximo ali no grau de parentesco. Tá? Se um casal tem mais de um filho, então você faz essa ramificação aqui, né? Onde você vai ter os vários indivíduos que são filhos daquele casais ali. Se são gêmeos monozigóticos, é representado dessa forma, se são dizigóticos dessa forma. Gêmeo monozigótico são os gêmeos idênticos, né? Que vêm de um óvulo só, de um zigoto só. Se são dizigóticos, né? Vêm de dois zigotos, eles são gêmeos fraternos, né? Eles podem ser diferentes, podem até ser de sexo diferente, né? Aqui gêmeos de zigosidade desconhecida, tá? Aqui se não tiver filho, aquele casal, né? Esse aqui é o que está sendo trabalhado, está sendo estudado aqui, né? Se foi falecido, se foi uma morte pré-natal, né? Antes do nascimento, tá? Ou aborto espontâneo. Então, essas aqui são mais raras a gente encontrar por aí, mas, né, caso apareça, a gente sabe o que é. Então, heredograma, tá? Então, às vezes um exercício pode ter um heredograma pronto, né, para você analisar. Às vezes você pode ser interessante que você monte o seu heredograma a partir da informação do seu exercício. Tá? Muitas vezes exercícios de genética vão falar que fulano com fulana, que não sei o quê, né? Então, se você bobear, você pode se confundir quem que é pai, quem que é filho, quem que é neto, quem que é avô, avó. Então é legal você montar o heredograma, mesmo que o exercício não dê. Claro, a não ser que seja muito simples, né? Mas se você vê que pode se perder ali no meio, monta o heredograma, que a gente vai fazer isso daqui a pouco para um exemplo, tá? Bom, uma outra ferramenta é o quadrado de Punnett, tá? Que é basicamente aquele joguinho da velha, né? Que a gente faz para representar, né? Então, aqui está uma tabelinha, né? Mas ao resolver um exercício, a gente costuma fazer assim. Tá? Costuma fazer assim. Então, a gente vai pôr, por exemplo, aqui, azão, azinho, tá? E vai colocar aqui os resultados, né, do cruzamento. Então, o que significa esse quadrado aqui? Tá? Aqui é azinho, azinho. O que significa isso aqui? É uma forma de você representar o encontro dos gametas, né? Então, vamos supor, aqui está mostrando o gameta feminino, né? Então, vamos supor que tem um indivíduo de sexo feminino que tenha, para uma certa característica, ele tenha os dois alelos, azão e azinho. É um indivíduo heterozigoto, certo? Então, esse indivíduo vai produzir dois tipos de gameta. Gameta azão, gameta azinho, tá? Por divisão celular lá no ovário, né? Então, ele vai produzir metade dos gametas azão, metade dos gametas azinho. Como que você vai representar isso? Você vai colocar numa linha o azão e noutra linha o azinho. Por quê? Porque, segundo a primeira lei de Mendel, que ele observou, o gameta sempre vai ser puro, né, para um certo caráter, né? O alelo, né, vai estar no gameta sozinho para aquela característica, no caso, né? Ele não vai ter um azão e um azinho. Ou ele vai ter um azão, ou ele vai ter um azinho, certo? Então, sempre você põe os alelos separados, tá? Você nunca vai pôr aqui nos gametas azão, azinho, por exemplo. Não. É azão ou azinho. Aqui no caso, esse indivíduo aqui é azinho, azinho. Então, os dois tipos de gametas que ele vai produzir, né, na verdade,
só vai produzir azinho, né? Mas se você quiser colocar 2 azinhos, pode, mas você vai ver que a gente não precisa, tá? Por quê? Nesse caso aqui, vamos supor, vou mudar a cor aqui, tá? Aqui você vai ter um azinho também, né? Então, se esse gameta aqui ligar com esse, né, você vai ter azão azinho. Se esse gameta aqui ligar com esse, você vai ter azão azinho. Se esse gameta aqui ligar com esse aqui, você vai ter azinho azinho. Se esse aqui com esse aqui, você vai ter azinho azinho também. Então, olha só, repare que essa coluna, ela é idêntica a essa. Então, você não precisa, caso o seu exercício, o seu acasalamento tiver um indivíduo heterozigoto e um homozigoto, no indivíduo homozigoto você não precisa nem colocar as 2 colunas. Você põe só uma, mantém uma, essa aqui você pode cortar, porque ela vai ser igual a essa. Tá? Então, quantas possibilidades temos aqui? Tem essa possibilidade, azão, azinho, ou essa possibilidade, azinho, azinho. Tá? Então, são 2 possibilidades só, que é basicamente o que você tem aqui, ó, 1, 2. Tá? Não precisa de 4 para confundir. Tá? Mas, basicamente, então, é uma ferramenta para você organizar um cruzamento. Tá? Daí você coloca um indivíduo aqui, os gametas que ele produz, né? E outro indivíduo aqui, os gametas que ele produz. Daí você faz como que esses gametas podem se encontrar, certo? Daí você vê, ó, tem 3 possibilidades para uma, tem 2, quantas possibilidades tem e qual a proporção, tá? O que nos leva às probabilidades, tá? Probabilidade, porque frequentemente em genética você vai ter ali o exercício perguntando qual a chance de nascer assim, qual a chance de nascer assado. Então, a gente precisa entender basicamente como que isso aqui funciona. Tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Né? Aqui tem um quadrado de Punnett também. Então, olha só, são aqui gametas azão, azinho, aqui azão, azinho, e aqui mostra 4 possibilidades. Azão, 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 azinho, ou azinho, azinho, certo? Então, se ele perguntasse aqui, um indivíduo de F1 se autofecundou, né, daí você pegou uma semente. Qual a chance dessa semente que vai nascer uma planta que dá a flor branca? Bom, se você tem uma semente veio desse cruzamento aqui, certo? Uma semente que veio dessa planta aqui, ó. Ela vai ser o resultado do encontro desses gametas, certo? Então, ao pegar aquela semente, ela pode ser uma dessas 4, ela pode ser resultado, né, da fecundação, ela pode ser um desses 4 possibilidades aqui. Então, eu tenho 4 possibilidades no total, né, e a chance, por exemplo, da semente gerar uma planta que vai dar flor branca é uma chance dentre aquelas 4, certo? Então, 1 em 4 é 25%, certo? Então, o cálculo da probabilidade, 25%. Se ele perguntasse qual a chance do indivíduo que nascer ser puro para flor púrpura, né? Daí também é 25%. Agora, se eu perguntar a chance que ele seja de flor púrpura, sem especificar se é homo ou heterozigoto, daí é 75%, porque são 3 dentre 4 possibilidades, né? Ou 3/4. Se você perguntar qual a chance da semente gerar um indivíduo híbrido, né? Um indivíduo heterozigoto, que seria azão, azinho. Daí são 2 possibilidades em 4, ou seja, 50%. Tá? Então, esse quadrado já permite a gente ver as probabilidades de forma bem simples. Tá? E tem uma outra regrinha aqui, ou 2 regrinhas, né? Que são a regrinha do E e a regrinha do OU, tá? Que pode aparecer às vezes, é útil a gente entender. Tá? Então, como funciona isso aqui? A regra do E e do OU, ela funciona da seguinte maneira. Tá? Vamos supor que você esteja trabalhando com 2 características, né? E que você vai, por exemplo, eu quero saber a chance daquela planta ter flor púrpura e ter a semente lisa. Né? Então, poxa, são 2, daí você calcula a probabilidade dela ser flor púrpura, você viu lá que é metade, né, meio, e você viu a chance dela ter semente verde e é meio também. E qual a chance de sair as 2 coisas? Então, se você puder formular como E, né, sair flor púrpura e flor e semente verde, né, você tem a regra do E, que é você adicionar um sinal de multiplicação entre as probabilidades. Quer ver? Vamos entender isso aqui usando uma moeda. Né? Aqui ele usou o exemplo da moeda. Ó.
qual a chance de sair cara no lançamento de moeda? Né? Ao lançar uma moeda, você tem a chance de sair cara em 50%. Tá lá, né? Então, a chance de sair cara ou coroa é 50%. Né? Então, que é meio, né? São duas possibilidades. Uma é a chance de sair a cara, porque parece, né? Enfim, uma é a chance de sair cara e outra é a chance de sair coroa. Então, é uma em cada duas. Agora, se você jogar a moeda de novo, a chance de sair cara e cara de novo, né, vai ser, a chance de sair cara na segunda vez também é 50%. Então, se você quer que saia cara nas duas vezes, a chance disso acontecer é meio vezes meio, que é 1/4, multiplicação de frações. Tá? Se precisar disso, revisa matemática, tá? Mas multiplicação de frações, multiplica em cima, multiplica embaixo, 1/4. Tá? Então, a chance de acontecer duas coisas, né, independentes é multiplicado. Tá? Então, é mais difícil sair cara. Então, se você colocasse mais um meio aqui, ia ser mais difícil ainda. Né? Então, de 50%, sair cara duas vezes foi para 25%. Cada uma que você adiciona aqui, né, pela regra do E, você vai multiplicar e vai ficar cada vez mais improvável, certo? Bom, e a regra do OU? A regra do OU, ela funciona para eventos mutuamente exclusivos. Então, por exemplo, a chance de sair cara é 50%. A chance de sair coroa também é 50%. Só que, ou, o que significa que ou? Eu estou falando aqui de um evento que, se cair cara, não cai coroa. Se cair coroa, não cai cara, certo? Porque afinal só tem dois lados. Então, se cair de um lado, não cai do outro. Isso significa que é um exemplo, que é um evento mutuamente exclusivo. Né? Como num dado, por exemplo. Né? Aqui tem um dado. Se eu jogar um dado e cair 1, não vai cair 2, nem 4, nem 5, nem 6, nem nenhum outro número. Vai cair 1. Tá? Então, se eu falar qual é a chance de cair 1 ou 6 num dado, por exemplo. Tá? Então, a chance de cair 1 é 1/6. A chance de cair 6 é 1/6. Tá? Então, a chance de cair 1 ou 6 seria 2/6. Né? Ou 2 em 6, que é a mesma coisa, simplificando, né? É 1 em 3. Tá? Ou aproximadamente 33%. Tá? Aqui, a chance de cair cara ou coroa vai dar 1, que é a somatória. Né? Então, na regra do OU, você soma as frações. Então, se cair cara é 50%, ou coroa é 50%. Só que 50% com 50%, você esgotou as possibilidades, porque ou vai cair cara ou vai cair coroa. Então, a chance de sair cara ou coroa é 100%. Se você jogar uma moeda, ou vai cair cara ou coroa, não tem outra possibilidade. Agora, num dado, por exemplo, né, a chance de cair 1 ou 6, ou qualquer outros dois números, né, a chance de cair, se você falar a chance de cair 1 ou 2, ou a chance de cair 4 ou 5, vai ser sempre 1/6 mais 1/6, que vai dar 1/3. Tá? E a chance de cair 1, 2 ou 3, daí você tem 1/6 mais 1/6 mais 1/6, que é igual a 3/6, que é igual a 50%, né? Que é metade. Né? Então, a chance de cair 1, 2 ou 3 é 50%. Ou, né? Porque eu estou trabalhando com eventos mutuamente exclusivos e eu estou dando a possibilidade de... qualquer um tá bom para mim, né? 1 ou 2 ou 3, ou cara ou coroa, ou 6 ou 1. Né? Então, depende do que está sendo pedido. Isso vai ser importante como na genética? Porque na genética, às vezes, você vai ter qual a chance do indivíduo nascer com tal característica ou com tal característica. Então, você pode ter que calcular somando probabilidades, né? Ou se ele perguntar no exercício a chance de sair de tal indivíduo nascer tal e tal, daí você vai ter que multiplicar as probabilidades, certo? Bom, na prática talvez seja mais fácil a gente ver isso, certo? Olha lá. Tá? Então vamos resolver um exercício. No albinismo, um indivíduo afetado apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Então o que é melanina? É o pigmento que dá cor para a pele. Né? Uma pessoa que produz pouca melanina, ela tem a coloração da pele mais clara. O indivíduo que produz muita melanina, ele tem a pele mais escura, até a pele negra. Né? O indivíduo albino, ele não tem produção de melanina. Então, aqui nós temos um rapaz albino com um bichinho albino aqui do lado, certo? Então, no albinismo, a pele não produz, nem o cabelo, né, nenhum tipo de melanina. Então, a pele é
completamente desprovida desse pigmento, que é um problema para a exposição ao sol, né? Porque a melanina protege as células da radiação solar. Então, o indivíduo albino tem que se proteger do sol, pois pode ser muito perigoso, né? Como não tem proteção nenhuma, né? Então, um rapaz albino, filho de um casal com pigmentação normal, se casa com uma garota que produz melanina normalmente. Então, olha o que está acontecendo aqui. Está acontecendo que é uma história, né, onde você tem o rapaz, tem os pais, a moça, que a mãe... Vixe, então vai complicar. O que a gente faz? A gente produz um heredograma. A gente vai montar aqui uma árvore genealógica. Tá? Por quê? Porque ajuda a gente a compreender melhor o exercício, não se perder no exercício. Tá? Então, vamos começar com o rapaz. Tá? Então, o rapaz albino. Então, ali, ó. Então, o rapaz é um quadradinho, né? Ele é albino. O que significa isso? Ele tem uma certa característica, que é o albinismo que nós estamos trabalhando. Então, marca ele, né? Você vai fazer a marcação aqui, ó. Esse indivíduo, ele é albino, ele tem a marcação. Então, eu sei que ele é filho de um casal com pigmentação normal. Então, vamos fazer o casal aqui que teve esse filho, tá? Pai e a mãe, pigmentação normal, eu deixo eles sem a marcação. Ele se casa com uma garota que produz melanina normalmente. Então, um casamento aqui, né, com uma garota que produz pigmentação normalmente. Porém, possui mãe albina. Então, ele tem informação da mãe da garota. Então, o pai dela tem pigmentação normal, eu não disse nada, e a mãe é albina. Tá? Então, vamos colocar aqui. Então, qual a probabilidade do filho do casal nascer albino? Então, eles vão casar, ter um filho, e quer saber aqui qual a chance do filho ser albino. Então, olha só, né? Eu peguei a informação do exercício e montei uma árvorezinha genealógica com o rapaz e os seus pais, que tem pigmentação normal, que é esse ramo aqui, ó, né? Esse ramo aqui. E eu peguei a garota, que produz melanina normalmente, com a mãe albina, que é esse ramo aqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu heredograma. Se quiser, eu posso numerar, para facilitar, se for um grande, eu posso numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é necessário sempre, né? Nesse caso eu nem precisaria, né? Mas vamos colocar aqui só para referência. Tá? Então, o que vai fazer? Bom, primeiro a gente tem que determinar o seguinte, né? Nós estamos resolvendo exercício aqui de acordo com a primeira lei de Mendel, né? Então, assumindo que seja uma genética simples, vamos tentar entender, né, como se fossem florzinhas do Mendel lá. Né? Então, só que agora ele não disse, né, nesse exercício, ele não disse qual é dominante, qual é recessivo. Será que a gente consegue descobrir qual que é dominante e qual que é recessivo? Pausa o vídeo aí, se você preferir, e pensa aí um pouquinho. Como que eu posso descobrir qual característica é dominante e qual característica é recessiva? Pausa e pensa. Será? Então, a tendência, muita gente pode dizer aqui que a característica dominante é a pigmentação normal. Por quê? Porque tem mais, tem 4 indivíduos aqui que têm pigmentação normal e só 2 na história que são albinos. Será que isso é mesmo? Será que o dominante é sempre que tem mais? Não é. Né? Essa é uma armadilha que muita gente cai e continua caindo. Então, já vamos resolver ela logo. Ó. Não é. Tá? O que tem mais não é dominante sempre. Tá? Então, tem mais indivíduos com pigmentação normal? Tem. Mas isso não significa que é a característica dominante. Não por isso. Tá? Então, vamos ver como que eu descubro. Vamos voltar lá no exercício no experimento do Mendel. Olha só o que acontece. Tá? O que acontece com o indivíduo com a característica dominante? Quando ela está aqui, né, e ela passa para a próxima geração, sempre que ela está presente, ela aparece manifestada. Né? Ou seja, um indivíduo que tem o azão, ele sempre vai ser púrpura. Já a característica recessiva, mesmo que ela esteja presente como um azinho, ela pode não manifestar no indivíduo. Ou seja, o indivíduo que tem azinho, nem sempre ele vai ser branco. Para ele ser branco, ele precisa ter 2 azinhos. Daí sim ele vai ser branco. Né? Então o que acontece? Se você tiver um casal aqui de plantas brancas, né, com flor branca se reproduzindo, você vai ter sempre próxima geração vai ser tudo branco. Porque se você só tem azinho, vai estar sempre azinho para todo sempre. Né? Para você ter variação,
né? Para você ter um casal púrpura, por exemplo, tendo a próxima geração flores brancas, a flor branca precisa estar escondida aqui. Ela precisa estar... ela está aqui, mas você não vê. Que é isso que significa que é o caráter recessivo. Ele está lá, mas ele está escondido. Ele não aparece. Então, a característica recessiva é a que não aparece numa geração e, de repente, surge do nada na outra geração. Então, é assim que eu descubro. Tá? Esse é o padrão que eu tenho que procurar. Para saber quem que é o dominante e quem que é recessivo, eu tenho que ver qual que apareceu como se ele estivesse escondido. E quem é aqui? Quem aparece aqui como se estivesse escondido? Né? Um filho ou uma filha que aparece de pais que eram diferentes. Onde foi? Foi aqui, ó. Esse rapaz albino, ele é filho de pais de pigmentação normal. O que significa isso? Os pais, se eles têm pigmentação normal, eles têm o alelo para a pigmentação normal. Agora, se esse indivíduo aqui nasceu com a pigmentação, sem a pigmentação, né, com o albinismo, significa que essa característica aparece aqui, ela tem que ter vindo dos pais, né? Afinal, esse é que a gente viu lá na genética, ela vem pelo DNA, né? O Mendel chamava de fatores, a gente chama de genes, né? Eles vêm dos pais, né? E então, se ele tem aqui, veio dos pais. Agora, se veio dos pais e os pais não aparecem, né? Não dá para ver, significa que estava escondido, certo? Então, esse é o pulo do gato. Para saber se é dominante ou recessivo, procure um filho que seja diferente dos seus pais. Aquele diferente é o recessivo, tá? Então, agora, se eu sei que o diferente é o recessivo, vamos dar nome aí, tá? Vou colocar outra cor aqui, beleza. Então, vamos chamar o albinismo de A também, né? A gente normalmente usa a letra relacionada à característica, né? Então, se o albinismo é recessivo, usa a letra minúscula, então, Azinho. Então, o indivíduo que é recessivo, ele precisa ter os dois alelos para ele ser albino, certo? Então, Azinho, Azinho. Os pais, eles têm pigmentação normal, certo? Então, eles precisam ter azão, porque azão é dominante. Então, vamos colocar aqui, ó, azão dominante, pigmentação normal. Então, com pigmento. E azinho, tá, é o recessivo e é albino. Normalmente, azinho é recessivo e azão é dominante, então nem precisaria ter escrito aqui, mas como é o primeiro exercício, né, vamos deixar aqui para relembrar, tá? Então, albino, azinho, com pigmento, azão dominante. Então, se aqui os pais eles têm pigmentação normal, eles têm que ter o azão. Então, vamos colocar azão aqui para eles. Azão, azão. Agora, vamos começar pelo que eu tenho certeza, tá? Assim, na cara. Então, todo mundo que é pigmentação normal, eu posso pôr azão. E todo mundo que é albino, eu posso pôr azinho. 2 azinhos, porque só vai ser albino se tiver 2 azinhos. Então, isso aqui é o que eu sei de certeza, tá? Então, passo 1, monta o heredograma. Passo 2, procura para ver quem que é dominante e quem que é recessivo. Passo 3, coloca lá o que você sabe, tá? Primeiro de direto, assim, ó. Eu sei que o albino, o que é recessivo, tem que ter 2, né, iguais, porque ele é recessivo. E quem é dominante tem que ter 1. Do dominante. Agora, eu sei o que tem aqui? Pensa aí. Será que a gente sabe o que esse pai tem aqui? Então, a gente tem que agora analisar a transferência dos genes, né, dos alelos aí, de uma geração para outra. Então, vamos ver. Eu sei que esse rapaz aqui é albino, certo? Então, eu sei que ele tem azinho, azinho. Se eu sei que ele tem azinho, azinho, eu sei que um azinho tem que ter vindo do pai e outro azinho tem que ter vindo da mãe, porque afinal é assim que, né, os pais fazem os filhos. Eles mandam o espermatozoide, mandam o óvulo e esses espermatozoide e óvulo vão trazer as características que vão ser passadas para a próxima geração, certo? Então, esse azinho que ele tem, os 2 azinhos que ele tem, veio dos seus pais, ou vieram dos seus pais. Então, aqui o pai tem um azão, mas ele tem que ter um azinho aqui, né? Aqui a mãe, né, ela tem um azão, então ela tem pigmentação normal, mas ela tem que ter um azinho aqui. Caso contrário, esse indivíduo aqui não poderia ser filho deles. Tá? Então, obrigatoriamente, esses pais têm que ter um azinho em cada
aqui no outro alelo, tá? Então significa que eles não são homozigotos, eles são heterozigotos, tá? Aqui, vamos analisar aqui o outro lado, ó. Aqui a moça, né, com a qual o rapaz casou, ela tem que ter um asão porque ela tem pigmentação normal. Porém, né, ela recebeu esse asão de quem? Do pai dela. Por quê? Porque a mãe dela passou o que para ela? O que a mãe tem? Azinho, azinho. Então a mãe passou o que para ela? Azinho. Não tem o que ela passar mais. Tá? A mãe só pode ter passado o azinho. Então o pai passou o azão. Certo? Agora, eu sei o que o pai tem aqui no segundo alelo dele? O que você acha? Será que eu sei o que colocar aqui? Posso colocar outro azão aqui? Posso colocar um azinho aqui? Não sei. Então, quando você não sabe, não chuta, tá? Porque se você chutar, você está fazendo um chute, né? Você está achando que é uma coisa, pode não ser, né? Então, se você não sabe, admita a sua ignorância e deixa lá, tá? Não sei o que é. Ele pode ser um azão? Pode ser. Ele pode ser um azãozinho também, tá? Não dá para saber, tá? Tem ferramentas, tem testes que dá para fazer genéticos hoje em dia. Se ele tivesse mais filhos, tivesse mais, né, os pais dele, talvez aqui, os avós dela, né, daria para saber, mas com o que tem aqui não dá para saber. Então, deixa em branco ou põe uma interrogação, tá? Normalmente se deixa um tracinho aqui só e tá bem, tá? Tipo assim, não sei, é azão alguma coisa. E tá bom. Não vai influenciar no nosso resultado, porque a gente precisa estar ótimo assim. Então, como que a gente segue agora? Ó? Então, temos aqui o heredograma, sabemos quem é dominante e quem é recessivo, e sabemos o genótipo, né, ou seja, a composição genética dos indivíduos, com exceção do 3 aqui, que ficou indefinido o segundo alelo. Eu sei só que ele é azão alguma coisa. Tudo bem? Então, vamos para a pergunta. Qual é a probabilidade de o filho do casal nascer albino? Tá? Então, agora vamos usar a outra ferramenta, que é o quadrado de Punnett. Tá? Então, o que eu sei? O rapaz ele vai produzir gametas. Nos espermatozoides ele vai ter gametas. Lembrando, pela lei de Mendel, né, os gametas vão trazer os fatores, no caso são os alelos, né, separados. Então ele vai ter azinho ou azinho. Vai produzir 2 tipos de gameta. Ah, mas é um tipo só. Sim, né, é um tipo só, mas a gente já chega lá. A moça vai produzir gametas, que são óvulos, né, no caso dela, ou azão ou azinho. Tá? Lembrando, um gameta ele vai ser sempre puro, ele não tem os dois. Não tem um gameta que é azão e azinho. Tá? O gameta... mas por que o gameta não pode ser azão azinho? Porque o gameta tem que encontrar o outro gameta. O espermatozoide né, vai ter que encontrar o óvulo. Então, se cada um levar um, no final vai unir e vai juntar para formar um novo ser vivo, né, que vai ser outro ser humano lá que vai ter 2 fatores. Agora, se cada um trouxer 2, o próximo vai ter 4. Né, então, tem que ter essa separação aqui. Né. Então, são esses gametas que podem se encontrar. Gameta azinho, azinho ou azão e azinho. Como que eu resolvo isso? Daí é bom fazer aquele quadrado para facilitar. Vou voltar para o branco aqui. Então eu faço o joguinho da velha, tá? Que é o quadradinho lá. E daí eu vou colocar ali as possibilidades. Tá? Então vamos colocar o rapaz aqui do lado. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, masculino e feminino. Ah, mas podia ter colocado o masculino aqui ou o feminino aqui? Pode, isso, né, não interfere. Tá? O que você coloca por um lado ou para o outro, tanto faz. O que importa é, põe numa das laterais aqui um masculino e na outra das laterais o feminino ou vice-versa. Tá? E aqui nesse meinho você vai fazer as intersecções, né, os cruzamentos em si. Então, o rapaz ele vai produzir 2 tipos de gameta, azinho ou azinho. Ah, mas é a mesma coisa, sim. Mas por enquanto deixa aqui para, né, a gente facilitar. A moça, ela pode produzir ou azão ou azinho. Então eu ponho aqui, azão ou azinho. Tá? Então, esse aqui são as possibilidades de cruzamento. Vamos colocar outra cor ainda. Tá? Então, se esse gameta cruzar com esse aqui, eu tenho azão, azinho. Se esse gameta cruzar com esse aqui, eu tenho azinho, azinho. Se esse gameta cruzar com esse aqui, ou encontrar com esse aqui, né, eu tenho azão, azinho.
Se esse aqui encontrar com esse aqui, eu tenho Azinho, Azinho, certo? Então, olha só. E daí assim que eu falei para vocês, ó. Essa linha aqui, ó, tem Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Essa linha aqui tem Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Então, reparem que essa linha é exatamente igual a essa. Então o que significa isso? Que eu poderia, muito bem, ter eliminado essa linha aqui, ó. Porque ela vai dar exatamente igual à linha de cima. Não tem necessidade de você ficar repetindo. Tá? Então, né, se o indivíduo tem dois gametas que na verdade são iguais, né, deixa uma linha só, ou uma coluna só, se você colocou aqui na coluna. Tá? Bem, então, quantas possibilidades eu tenho de um filho ou uma filha aqui para esse casal? São duas possibilidades, ó. Ou ele vai nascer Azão, Azinho, ou ele vai nascer Azinho, Azinho. Claro, nós estamos falando para essa característica, se é albino ou pigmentação normal. Claro que um ser humano ou qualquer outro ser vivo vai ter centenas, milhares, milhões de outras características, que cada uma tem o seu alelo, né, os seus alelos, as suas possibilidades lá nos seus genes. Tá? Mas nesse caso aqui, ou é Azão, Azinho, ou é Azinho, Azinho. Certo? Então, como que eu escrevo isso aqui? A chance, probabilidade, né, do indivíduo nascer albino, para nascer albino tem que ser Azinho, Azinho. Tá? Então, a chance desse indivíduo nascer Azinho, Azinho, quanto que é? De um total de duas possibilidades, eu tenho uma, né, que é essa aqui. Ó. Se ele nascer assim, ele é albino. Então, é uma chance dentre duas que existem. Então, a probabilidade é meio, né, 1 sobre meio, que é igual a 0,5, se você realizar essa operação aqui, que é igual a 50%. Então, às vezes, se for um exercício de alternativa, às vezes vai estar meio, às vezes vai estar 0,5, às vezes vai estar 50%. Todas as três possibilidades significa a mesma coisa, tá? Que é metade. São duas chances, né? É uma que me interessa. Tá? Meio, 50%. É tudo a mesma coisa. Então, a genética às vezes confunde o pessoal porque tem um pouco de matemática e matemática, né, costuma ser às vezes o calcanhar de Aquiles, aí, ponto fraco de muita gente. Então, se matemática é o seu ponto fraco, não tema porque não é uma matemática muito complicada. Tá? A genética usa matemática básica, tá? Probabilidade, soma, multiplicação de fração, tá? Divisão, porcentagem, tá? Nada muito além disso, tá? Mas é bom entender esse básico, porque senão você pode se perder, tá? Então, a probabilidade do filho do casal nascer albino, tá? É 50%, tá? Por quê? Porque a moça, ela carrega, né, o alelo do albinismo e o rapaz, ele só pode passar o alelo do albinismo, né, que é o único que ele tem. Então, tem 50% de chance do filho nascer albino, tá? Mas vamos supor assim, tá? O casal teve um filho e o filho nasceu, né, com pigmentação normal, vamos supor, né? Então já nasceu um filho e nasceu com pigmentação normal, sem albinismo. Qual a chance do outro filho nascer albino? E aí? Bom, se um nasceu normal, o outro vai nascer albino? Ou não? Se um nasceu normal, o outro vai nascer normal também. Então, lembra, né? Probabilidade é como jogar uma moeda. Se você jogar uma moeda pro alto e ela vai cair cara ou coroa, vamos supor que, né, a chance de cair cara ou coroa é 50%. Mas se você jogou uma moeda e caiu cara, significa que da próxima vez vai sair coroa? Não, né? Pode sair cara também, pode sair coroa. Então, para cada evento, para cada nascimento, para cada situação, você vai jogar a moeda de novo. E a chance é, nesse caso aqui, 50%. Então, para cada filho que esse casal tiver, né, tem 50% de chance de nascer com albino e 50% de chance de nascer com pigmentação normal. Tá? Claro, se um casal humano, né, normalmente tem poucos filhos, né, 1, 2, 3, vamos supor, né, lá no passado que tinha 4, 10 às vezes, 12 irmãos, né? Claro, né, se for poucos,
né? Pode ser que nasça 2 normais, ou 2 albinos, ou 3 albinos, né? Agora, essa é uma das vantagens que o Mendel, né, teve ao usar ervilhas, né? Por quê? Uma ervilha não tem 1, 2, 3, 4 filhos, né? Nem 10, tem centenas, né? Um pé de ervilha pode dar muitas sementes. Então, assim como se você jogar 2 moedas e cair 2 vezes cara, você pode ficar achando, pô, será que essa moeda só tem cara? Não, né? Mas se você joga uma moeda poucas vezes, pode ser que poucas vezes caia resultados, né, que não refletem a probabilidade verdadeira, porque é chance, né? Deu azar. Você pode jogar a moeda 3 vezes e cair 3 vezes cara. É difícil? Mas não é tão difícil assim. Agora, se você jogar a moeda 1000 vezes, pode ser que não dê 500 caras e 500 coroa, mas vai dar muito próximo disso, né? Talvez dê 480 e tantos cara e 500 e tantos coroa, né? Mas vai se aproximar, quanto mais você joga, mais vai tender a se aproximar metade. Tá? Se você jogar poucas vezes, pode ser que um desvio ali seja bem imprevisível. Tá? Então, mas, né, essa é uma consideração aí, levando a probabilidade, né, por conta do baixo número de amostras, certo? Então, é isso, né, um exercício resolvido aí. Na próxima aula a gente vai ver alguns casos particulares, tá? Sobre, né, de variações dessa lei de Mendel, tá? Mas por enquanto ficamos com esse exercício. Eu vou deixar ali alguns exercícios para vocês tentarem fazer, tá? E é importante que vocês façam, porque é fácil ver fazendo, pode ser fácil, talvez você achou difícil aqui, nesse caso, reveja de novo, ou tente fazer esse exercício aqui sozinho, tá? Volta lá no vídeo, pega o enunciado e tenta montar o que eu fiz aqui, sem nem tentar decorar, assim, tenta fazer, né, com o que você entendeu e depois assista de novo, tá? É importante porque isso aqui pode ser complicado se você não pega essa base, né? Olhar uma pessoa que já sabe fazer, né, pode ser, tranquilo, eu sei fazer. Mas daí te joga um exercício lá para você fazer desde o começo, daí você pode se perder. Então, aproveite, tá? Tente fazer esse exercício, depois assista a resolução, confere, qualquer dúvida, bota lá uma pergunta, tá? E eu vou colocar um exercício novo, tá? Para vocês tentarem fazer. E na próxima aula a gente vai ter uma correção, certo? Então, por enquanto é isso e bons estudos.